A festa de Ano Novo é comemorada desde a Suméria. Foram eles que inventaram o calendário. O Ano Novo sumeriano é chamado de Zakmud ou Zakmud. Em alguns casos é chamado de Akitu, que claro significa literalmente início do ano ou Ano Novo. A festa do Ano Novo sumeriano durava 12 dias e começava geralmente no mês de março. Em alguns casos começava no mês de abril. De acordo com o antropólogo escocês Sir James George Frazer, na segunda edição de seu livro intitulado The Golden Bough, que significa ramo de ouro, a data da festividade sempre seria no primeiro dia do mês, que no calendário, tanto persa ou nosso calendário, vai corresponder ao mês de março. Nesta festa sumeriana, neste caso, era celebrado o triunfo do deus Marduk, a divindade padroeira da cidade de Babel, sobre as forças do caos, simbolizadas em tempos posteriores por Tiamat. Tiamat seria uma espécie de deusa-mãe, era a deusa do mar primevo, deusa dos oceanos. A batalha entre Marduk e o caos, ou seja, Tiamat, durava 12 dias, assim como o festival de Zakmud. Em Uruk, o festival era associado ao deus An, o deus do céu. A palavra céu, em sumério, quer dizer An. Como se trata de ano novo, e o dia sumeriano começava com o pôr do sol, era então celebrado, claro, o deus An, quando era o final do dia, ou seja, o céu noturno. Ambos são essencialmente equivalentes em todos os aspectos ao festival que os acadianos chamavam de Aktu, que é a mesma coisa dos sumérios, Zakmud. Acontece que a cultura acadiana era suméria. As cidades sumérias eram várias, entre estas a cidade da Acádia. Acontece que os acadianos, que também eram sumérios, tinham um outro sotaque, outro dialeto, como acontece em qualquer país, qualquer lugar e em qualquer época. Então, Aktu ou Zakmud, tanto faz, quer dizer ano novo. Em algumas variações, Marduk é morto por Tiamat no solstício de inverno e ressuscitado no equinócio vernal. Na Suméria, a batalha era encenada na corte real, com o rei interpretando o deus Marduk e seu filho salvador como o deus Nabu. O deus Nabu seria o filho salvador de Marduk. Na mitologia, Nabu é filho de Marduk. Nabu é o deus da profecia, é o deus do conhecimento, é o deus da palavra, é o deus da eloquência e também deus da escrita. Uma vez liberto dos poderes do submundo, que em latim é chamado de inferno, o rei decretaria o rito de Hieros Gamos. Hieros Gamos quer dizer casamento sagrado. Isso acontecia no 10º dia da cerimônia. Durante este rito, o rei, que em sumério é chamado de En, realizaria relações íntimas com a sua esposa. Normalmente era uma sacerdotisa da alta hierarquia religiosa sumeriana, que havia sido escolhida entre as Naditum. As Naditum eram freiras sumérias. Estas freiras, ou Naditum, eram uma classe especial de sacerdotisas que haviam feito um voto não de celibato precisamente, mas de recusa em ter filhos. Em alguns casos elas faziam voto realmente de castidade. Isso dependeria de alguns fatores, enfim. Acontece que a alta sacerdotisa era conhecida como Ento, seria a madre superior da cultura suméria. E seu ato ritual em relação íntima com o rei era pensado para regenerar o cosmos por meio de uma reconstituição do acoplamento primordial dos pais cósmicos, que são o deus An e a deusa Ki. Lembrando que a palavra céu quer dizer An. Já a palavra terra, em sumério, quer dizer Ki. Então Ki é a deusa da terra, é uma espécie de deusa mãe. E a reconstituição do acoplamento primordial com os pais cósmicos En e Ki, segundo a religião suméria, traziam o mundo à existência no alvorecer do tempo. Se um eclipse do sol caísse em qualquer um dos dias 12 da cerimônia, um substituto para o rei era colocado em seu lugar, pois pensava-se que quaisquer males que pudessem ter acontecido ao rei seriam acumulados para o substituto. No último dia do festival, o rei era morto para que pudesse lutar ao lado do deus Marduk. Para poupar o rei, os sumérios frequentemente usavam um rei falso, é claro,
que era interpretado por um criminoso que foi ungido como rei antes do início do Zakmud, e este era morto no último dia. Desde os sumérios, que foram os primeiros a comemorar o Ano Novo, outros povos adotaram esta festividade anual, tais como os acádios, que também eram sumérios, mas tudo bem, chamavam o Zakmut de Akitu. O povo elamita, que eram os antigos persas, sassânidas, aquemênidas, que hoje são os iranianos, eles chamam a festa de Nowruz. Até hoje, os iranianos comemoram o Nowruz, que é, claro, o Zakmut ou Akitu sumeriano. Assírios, caldeus, hebreus, egípcios, gregos, romanos e hoje em dia, na atualidade, todos devem aos sumérios a comemoração da festa de Ano Novo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.